Bíblia, por favor, no Salmo de número 39. Salmo de número 39. Vamos orar também pelo pastor Miguel, pastor Paulo, irmã Nessi. A irmã Nessi está ali, Deus abençoe. Eles estiveram em Lausanne, visitando nossa congregação. E como diz no sertão, não é no sertão de Lausanne, é no sertão da Bahia. Eles voltaram baqueados, gripados, febrios e precisam das orações. Amém? Na quinta-feira nós teremos aqui irmão Berg Lima cantando também conosco, em nome de Jesus. Salmo de número 39, versículos de números 4 e 5, diz assim: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu saiba o quão frágil sou. Eis que fizestes os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada. No texto hebraico a expressão é sopro, passageiro, sem substância, sem forma, se vai, se esvai diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais jovem, mais firme, mais saudável que esteja, é vaidade. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: tudo passa. Aí diz para ele assim: inclusive você. Eu gostaria de, nesta noite, queridos, refletir com os irmãos, e não pretendo me estender por demais, mas esta palavra me veio ao coração para compartilhar convosco nesta noite sobre os 3 grandes dias da humanidade. Os 3 grandes dias da humanidade. O Salmo de número 39 é um salmo de reconhecimento da fragilidade do salmista em meio à provação, em meio à adversidade, em meio à luta, em meio às perseguições. Ele confessa e reconhece a brevidade dos nossos dias, a finitude da vida humana, o quão frágil somos enquanto matéria, enquanto homens e mulheres, e nos faz entender que tudo, por melhor que seja, mais alegre, mais dinâmico, vai passar. E ele clama ao Senhor dizendo: faze-me conhecer o meu fim, me faz entender qual a medida dos meus anos, mais ou menos quanto tempo eu ainda tenho, o que ainda me resta, o que devo esperar, para que eu saiba quão frágil sou. Existem na história da humanidade diversos dias que ganharam a sua importância na história, e que, por ganharem a sua importância na história, tornaram-se dias inesquecíveis, ou pelo menos são dias que aqui e acolá são lembrados, comemorados, alguns lembrados com pesar, com angústia,
sem nenhuma saudade, mas são dias que marcaram a história. O dia da chegada do homem à Lua, por exemplo, é um marco na história da humanidade. 11 de setembro tornou-se um dia inesquecível, negro, amargo, porque estabeleceu uma cicatriz que não se apagará ao longo dos anos vindouros na história da humanidade. O dia em que o exército americano explodiu 2 cidades japonesas na Segunda Guerra Mundial está entre os dias inesquecíveis da história. Mas existem 3 dias que são superiores, são maiores, são mais marcantes do que todos estes que eu falei e outros que eu não lembrei de mencionar. Óbvio que na vida do homem existem dias importantes, o dia do nascimento. Para as crianças, o primeiro dia de aula, seja com alegria, seja com lágrimas, é marcante. Para as meninas, o dia do aniversário de 15 anos. Para os meninos, o dia de aniversário de 18 anos. O dia do casamento, o dia do nascimento do primeiro filho. Para os mais capitalistas e mais abastados, o dia que se conquista o primeiro $1 milhão. São dias importantes da história da vida de um homem, o dia que ele recebe um prêmio importante, um reconhecimento pelos seus feitos, um reconhecimento por suas conquistas e pelos seus atos. Eu estive com um irmão empresário. Ele vem de um povoado muito pequeno no sertão da Bahia. Deus o abençoou de maneira rica, próspera, e a marca que ele representa é uma multinacional, e o convidou para ir a Dubai receber um prêmio como maior representante da marca no Brasil. E ele disse que quando subiu na plataforma, enquanto milhares de representantes o aplaudiam, ele lembrou de onde ele veio, onde ele cresceu, da escola que ele estudou, dos caminhos que ele trilhou, chorou e disse: este é um dia importante na minha vida. E de fato o é. Mas o salmista está nos chamando a atenção para algo ainda mais real, para algo ainda mais importante a ser pensado. Que algo? O primeiro grande dia da sua vida, depois do dia do seu nascimento, é o dia da morte. O dia da morte é um dia que não pode ser ignorado. Ele tem que ser pensado, tem que nos trazer algum tipo de organização, algum tipo de inquietação, mesmo porque, do ponto de vista bíblico, e isto é uma decisão divina, o dia da morte é um dia desconhecido. Quando Jacó olhou para Esaú e disse: vai, prepara um guisado para o teu pai, Gênesis capítulo 27, versículo 2, porque eu já estou velho e não sei o dia da minha morte. O fato é que todos nós somos matéria, temos tempo determinado de sobrevida na face da terra. O salmista diz no texto que nós lemos, versículo de número 5, dizendo: os meus dias fizestes como a palmos, ou seja, eles têm início e têm fim. Por maior que seja o palmo, ele não é tão largo, tão espesso, que eu possa me imaginar como um ser que eternamente viverá e povoará a terra. Diz a tradição que todas as vezes que o judeu queria se referir a algo curto ou relativamente curto, ele fazia menção de medidas usando órgãos do próprio corpo humano.
Quando o salmista diz: fizeste os meus dias como a palmos, seguindo esta tradição, ele estava dizendo: são curtos, são passageiros. Na verdade, ele acrescenta: todo homem é nada, é como sopro. Em alguns textos da Bíblia, o homem é comparado à relva que brota pela manhã e murcha ao entardecer. Em outros textos, o homem é comparado como o vento que passa. No profeta Isaías, o homem é equiparado ao verme, que é frágil, tem vida curta e não pode sentir-se como algo mais do que de fato ele é. O salmista, em um momento de adoração e reconhecimento da soberania divina e da fragilidade, da futilidade da vida humana, disse no Salmo de número 8: quem é o homem para que te lembres dele? O dia da morte é um dia que não pode ser ignorado, porque embora esteja agendado em algum lugar, a agenda não está na nossa pasta. Ninguém sabe o dia que pode partir para a eternidade. Você decide o dia que quer casar, decide o dia da formatura, decide o dia que quer ir ao médico, decide o dia da viagem, mas não decide o dia de partir para a eternidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 6, versículo de número 23, declarou que o salário do pecado é a morte. No capítulo 7, versículo 24, também, da epístola aos Romanos, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O anônimo escritor da epístola aos Hebreus, escrevendo o capítulo 9, versículo 27, declarou que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. A morte, portanto, é uma sentença e é irrevogável. Morrem jovens e morrem velhos, morrem ricos e morrem pobres, morrem brancos, morrem amarelos, morrem mulatos, morrem morenos, morrem negros, morrem doutores e morrem analfabetos, morrem orientais e morrem ocidentais, e ninguém tem o poder de reverter esse fato, tão certo como a vida é a morte. E nós, particularmente ocidentais, não gostamos muito de pensar nesse fato. A morte para nós é tabu, não se fala em quem morreu. E é interessante que o salmista diz assim: eu sou frágil, minha vida é como nada. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas nesta multidão de centenas sabem o nome do seu avô, que já morreu? Levanta a mão, por favor. Ok. Quantas pessoas sabem o nome do seu bisavô? Levanta a mão. Reduziu 80%. Quantos aqui sabem o nome do seu tetravô? Levanta a mão. Apenas 2. Quão frágil sou. Uma vez enfrentando o esqueleto da machadinha, segundo o modo de ver dos artistas medievais, todo o projeto de vida se foi, todo o projeto acabou, as conquistas não são lembradas, os méritos não são mencionados, porque somos como o vento que passa. Eu fui convidado para ministrar em Brasília uns anos atrás, e a moça da agência que me ligou de lá para me passar a passagem aérea, na época tinha que imprimir o bilhete, Deus me ajude, na época, eu lembro que ela me disse assim: pastor,
tira o teu bilhete de viagem vinda aí em Salvador, e o da volta o senhor passa na agência e pega aqui comigo, eu gostaria de conhecê-lo. E na segunda-feira eu passei na agência em Taguatinga para retirar o meu bilhete de retorno, e quando eu cheguei, o gerente da agência estava de olhos avermelhados, fechando a loja, e ele me disse: pastor, aquela moça de 21 anos, formada em economia pela Universidade Federal, que falou com o senhor na sexta, ontem, indo para um show do Chiclete com Banana, sofreu um acidente e morreu na hora. Ele me mostrou uma foto dela, era uma moça linda, jovem, externava, manifestava vida, olhos vivos, sorriso encantador, mas a morte a ceifou, porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Quando eu cheguei na aeronave, coincidência ou providência, o vocalista da banda Chiclete com Banana sentou do meu lado, passou a mão na barba grisalha, cansado e ofegante, e eu lhe dei bom dia, e ele me respondeu, e eu perguntei para ele, cansado, e ele disse: o show terminou 4 da manhã, só deu tempo de passar no hotel, tomar um banho, um café e vir para o aeroporto. E eu perguntei para ele: já leu o jornal hoje? Ele me disse: não deu tempo. Eu abri o jornal na reportagem que trazia a morte da moça e mencionava para onde ela ia, e pedi que ele lesse, por favor. Quando ele leu o nome da banda, indo para o show da mesma, moça sofreu um acidente. Ele puxou o lenço da cabeleira e disse: é a vida. Eu disse: não, amigo, aqui não é a vida, aqui é a morte. E ele me perguntou: mas o que posso fazer? E eu disse para ele: nada, a não ser celebrar a vida, adorar o Deus da vida, usar seus talentos em adoração àquele que doa a vida, porque Ele sim garante vida eterna. Mas eu lhe chamo a pensar, não que eu pretenda morrer nos próximos 5 minutos, ou nos próximos 50 anos, mas o pregador que lhe fala agora à noite, pode não falar mais amanhã. Eu não tenho a agenda da minha vida. Salomão diz em Eclesiastes capítulo 8, versículo 8, que nenhum homem tem poder para reter o seu espírito, nem poder para decidir o dia da sua morte. Eu lembro de uma piada sem graça. Diz que Dona Morte chegou na casa de um senhor um dia e disse para ele: vim lhe buscar. E ele disse: pelo amor de Deus, Dona Morte, leva outro. Eu tenho muito negócio para resolver, ainda estou com a minha mulher jovem, os meninos estão lá na faculdade, dá um jeitinho aí, leva outro e me deixa aqui. Dona Morte disse: está certo, eu vou levar outro e vou lhe dar X anos, mas dia tal eu volto. No dito dia, o indivíduo lembrou: essa infeliz vem hoje, mas eu vou dar um drible nela. Chamou a mulher e disse: vou sair. Se alguém perguntar por mim, diga que eu não falei para onde ia, nem que dia volto. Passou num barbeiro, numa barbearia, e disse ao cabeleireiro: passa a máquina zero na cabeça, tira tudo, desfaz a barba que eu vou mudar a minha fisionomia, eu quero ver a traste me reconhecer. Foi para um estádio de futebol lotado, sentou no meio da multidão, disse: aqui eu quero ver aquela praga me achar. Aí Dona Morte chegou na casa dele, bateu na porta, a dona de casa saiu: pois não, senhora? E a Morte disse: seu fulano. E a esposa disse: ele saiu, não disse para onde ia, não disse que dia voltava, não me explicou nada, achei meio estranho, mas não podia fazer nada. Dona Morte saiu meio desalentada, voltou, e quando ela estava sobrevoando sobre o estádio, ela disse assim: só para eu não perder a viagem, vou levar aquele careca comigo. Ninguém pode decidir o dia da sua partida. O fato é que todo homem e mulher vai
ter que enfrentar os portais da eternidade. A pergunta é: como está a sua vida? Pergunta para o seu vizinho: como está a sua vida? Homens morrem. Shakespeare tinha uma frase célebre que dizia que o mundo é um palco, todos os homens e mulheres são atores, eles têm suas entradas e suas saídas, mas um dia haverá a última cena de uma estranha partida e as cortinas se fecharão. Vou repetir: tão certo como a vida é a morte. O ser humano é frágil, ele é passageiro, e não dá para ignorar. Vivemos como se a vida fosse intocável. Sorrimos e brincamos e não vamos deixar de fazê-lo, porque pode ser que morramos. Nada disso, nós vamos viver, sorrir e brincar. Mas a gente pula de paraquedas, voa de asa delta, entra em avião, viaja a 180, 200 por hora, ou os que viajam a 30, 40, 50. Todos têm uma sentença registrada na eternidade. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E quer saber mais? O dia está agendado, mas a agenda não está na sua mão, nem na minha. Ninguém consegue dar glória a Deus? E quer saber de uma coisa? Quer saber qual é a única coisa que fica quando o indivíduo morre e o corpo decompõe e só fica o esqueleto? A única coisa que fica é o seu sorriso. Quem já viu o esqueleto sabe que o sorriso está lá estampado. É um sorriso pálido, fixo, imóvel, mas é sorriso. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: viva com graça. Segundo dia importante da humanidade, eu já vou caminhando para encerrar. O primeiro dia mais importante da humanidade é o dia da morte. Pensa nisso. Estou lhe chamando para ponderar fatos que são inegociáveis. Estou lhe chamando para ponderar verdades que são irrevogáveis. Estou lhe chamando para lhe apresentar alguém que não aceita argumentação. E um dia que não pode ser evitado. Mas lá vem o segundo dia mais importante da humanidade, o dia do juízo. Tão certo como a vida é a morte, e tão verdadeira quanto a morte é o dia que todo homem terá que comparecer diante do grande e justo juiz. Vivemos crendo em Deus, mas agimos como se Ele não existisse. Achamos que dependemos de Deus, mas lidamos com a vida como se Ele não fosse importante. Fazemos o que dá na telha e não nos preocupamos com o fato: um dia teremos que olhar nos olhos do grande juiz. Eclesiastes capítulo 1 diz assim: vive a tua vida segundo a vista dos teus olhos e anda segundo os desejos do teu coração. Sabes, porém, que por todas estas coisas um dia Deus te trará a juízo. Que dia é esse? Atos 17, 31. Paulo estava pregando em Atenas, e ele diz assim: porquanto Deus
tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Daniel fala deste dia no capítulo 12, versículo 2, quando diz assim: todos ressuscitarão do pó da terra, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. É fato que um dia vivos e mortos comparecerão diante dele. Apocalipse capítulo 21, salvo engano é o versículo 10, vamos conferir. O apóstolo João, capítulo 20, versículo 11, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram os céus e a terra. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E vi, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo o que está escrito nos livros. E a morte e o mar deram os mortos que nele haviam, e o Hades deu os mortos que nele havia. João está contemplando o dia em que o Todo-Poderoso não aparecerá como Criador, nem como advogado, nem como Salvador, mas como aquele que julga os atos dos homens. E ele diz assim: vi um grande trono branco. Por que grande? Porque o que está sentado sobre ele é o Todo-Poderoso, o grande Deus, o soberano Senhor. Por que branco? Porque ele é santo, porque ele é justo, porque ele é fiel, porque ele não falha, porque o seu juízo não terá falha alguma. Aí ele diz: e vi os mortos, grandes e pequenos. Os grandes reis estarão lá, os seus súditos também, senhores e escravos, empregadores e empregados, ricos e pobres, nobres e plebeus. Este é o dia em que todos os homens se tornarão iguais, porque o justo juiz estabelecerá uma sentença. Vou repetir um texto que já mencionei, Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não te quero ofender, não te quero agredir, não te quero incomodar, mas depois da morte nem purgatório, nem reencarnação, nem orações, nem velas, nem preces. Uma vez morto, a sentença está dada, o portão está fechado, não tem volta, segue-se o juízo final. Não estou brincando de pregar, estou falando de algo sério. Se eu tombar hoje, se essa coisa de 1,86 m tombar hoje, não precisa orar mais, não por mim, já foi. É um fato. Agora note que João, na sua visão, diz: e viu os mortos. Por quê? Porque a morte e o mar e o inferno tiveram que entregar os mortos que nele haviam.
Agora note que quando o trono aparece, o céu e a terra se afastam, se enrolam, fogem da sua presença, porque agora o grande Deus povoa algum lugar do espaço, no universo, para julgar os homens pelos seus atos. E o escritor diz: abriram-se uns livros. Ele não especifica senão o livro da vida. Eu creio que entre os livros estarão os livros que compõem o cânon sagrado, porque eles trazem para nós princípios de vida e de santidade. De alguma forma, Gênesis estará lá, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias, Esté e Jó, Salmos e Provérbios, Cantares e Salomão, Isaías e Jeremias, Lamentações e Jeremias, Joel, Amós, Obadias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Abacuque, Naum, Ageu, Sofanias, Obadias, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, 1º e 2º aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e Apocalipse. Abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelo que está escrito no livro. Não há como protestar. Não há como protestar, porque nesse dia a consciência trará à tona o que está escrito. A Bíblia diz que quem testificará em nosso favor ou contra nós será a nossa consciência. Ela vai ser provocada pelo Criador. Ela vai trazer à memória tudo aquilo que foi arquivado no inconsciente, no subconsciente. Tudo isso vem para servir de testemunho, de subsídio, de argumento, de base, de prova, sem contestação, porque nesse tribunal não haverá advogado de defesa, apenas juiz. E o indivíduo pode se chatear com uma pregação minha, levantar e ir embora, mas naquele dia não tem para onde correr. Você pode se chatear com a cara do vizinho e dizer: não vou com a tua cara, já fui. Mas naquele dia não tem como escapar, porque a Bíblia diz que a sua presença enche os céus e a terra. Aí o salmista diz assim: para onde fugirei do teu espírito? E para onde me ausentarei da tua face? Se eu subir aos céus, aí é a tua morada. Se eu disser a mim mesmo, colocarei a minha cama nas profundezas, até lá a tua luz me alcançará. Se eu descer ao Seol, os teus olhos me contemplarão. Onde? Aí ele diz assim: tu me conheces e me sondas, conheces os meus pensamentos. Naquele dia serão julgados
crentes que não foram arrebatados porque viviam uma vida de aparência, mas não serviam a Jesus de fato. Naquele dia serão julgados pastores que, não obstante seus impérios ministeriais, não foram fiéis à vocação e à chamada recebida. Naqueles dias serão julgados governos e governantes, líderes que não cumpriram leis e não exerceram a liderança com misericórdia e com coração compassivo. Naquele dia serão julgados juízes que venderam sentenças e advogados que compraram propostas. Naqueles dias serão julgados a dona de casa que, em vez de honrar o seu compromisso conjugal, desfez da aliança e maculou o casamento com a infidelidade. Vamos lá! Naquele dia serão julgados homens que, em vez de se manterem fiéis ao seu casamento, viveram de cama em cama, de amantes em amantes. Naquele dia todos serão julgados pelo Todo-Poderoso. Isso é sério. Isso é sério. Naqueles dias serão julgadas as prostitutas, que, não obstante o seu corpo ser criatura divina e templo do Espírito, são vendidos pelo sexo e pelo prazer banal. Homossexuais têm direitos aqui e os reivindicam aqui e brigam aqui, mas naquele dia terão que responder diante do Todo-Poderoso pelos seus atos. Ladrões, assassinos, estupradores, homens aparentemente sérios, mas que vivem uma vida às escuras, terão que comparecer diante da luz que brilha em todo o universo. É um grande dia. Diz aí para o seu vizinho: não dá para escapar dele. Diz para o seu vizinho assim: aliás, dá. Dá para escapar desse dia. Senhores teólogos, dá ou não dá? Tem como escapar do dia do juízo final? Tem ou não tem? Tem. Claro que tem. Primeiro grande dia da humanidade é o dia da morte, dia desconhecido. Segundo grande dia da humanidade é o dia do juízo, um dia que Deus já marcou. Mas existe um terceiro grande dia para a humanidade, e esse dia é o único que pode lhe fazer escapar do dia do juízo final. Que dia é esse? Hoje. Diga para o seu vizinho: hoje. O quê? O que é que tem hoje? Hoje é o dia da salvação. Pode aplaudir ao Senhor. Hoje é o dia da salvação. Segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 2, o apóstolo diz: hoje é o dia da salvação, e este é o dia aceitável. Deus planejou salvação para o homem. Isaías 44, 25, ele diz: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Isaías 63, 2, 63, 1, ele diz: eu sou aquele que tem as vestes salpicadas de sangue, poderoso para salvar. Lá nos Salmos está escrito assim: olhai para ele e sereis iluminados, e os vossos rostos não serão confundidos.
Salvação é para hoje. Jesus olhou para o ladrão na cruz, quando este lhe disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele não disse amanhã, ele não disse morre, dá licença, por favor, não se ofende, dá licença, por favor, tá? Ele não disse passa no purgatório, que depois você será salvo. Ele não disse deixa umas votos, umas promessas e umas boas obras que você se resolve. Ele não disse reencarna com o espírito aperfeiçoado que dá certo. Ele disse hoje, futuca seu vizinho e diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje é o dia que Deus escolheu para você. Dá uma olhada no olho do vizinho e diz para ele: hoje, viu? Hoje Deus quer lhe salvar. Fica de pé quem puder, por favor. Deus quer lhe salvar. Deus planejou salvação para a sua vida. Não há homem perdido sem esperança. Deus é poderoso para reverter a situação. Deus é poderoso para quebrar a algema do pecado. Deus é poderoso para te salvar. Faleceu agora em Vitória da Conquista um pastor, um senhor já de 80 e alguns anos, um grande amigo, um paizão, me abençoou muito, pastor Batista. Na juventude ele viveu um período na pistolagem, saía eliminando alvos. Ele diz que foi contratado para eliminar um alvo em Natal e viajou para Natal. Quando ele chegou lá, a pessoa que deveria morrer não estava, havia viajado, e ele precisou voltar sem executar o serviço. E ele veio na cabine de um caminhão, e ele diz que por volta das 11 da noite, já próximo a Paulo Afonso, o caminhoneiro começou a cochilar, e ele disse para o caminhoneiro: se você quiser dormir, eu dirijo para você, que eu adianto a tua viagem. E o caminhoneiro concordou, e ele veio dirigindo. E ele disse que por volta das 2 da manhã, ele ouviu uma voz no teto da cabine, e a voz disse assim: Florentino, eu amo você. E ele disse que sacou a arma e perguntou: quem está aí? Imaginando que fosse um ladrão sobre a carroceria, parou o carro, desceu, subiu a carroceria armado para observar, não viu ninguém. Voltou, começou a dirigir mais uns quilômetros, a voz bradou de novo e disse: Florentino, eu amo você. Ele sacou a arma de novo e começou a dizer: quem é que está aí? Começou a pesquisar e não ouviu ninguém. E de repente a voz disse assim: Florentino, eu sou Jesus e amo você. Ele disse que desabou chorando, e o caminhoneiro acordou e ele estava chorando. E o caminhoneiro foi dirigindo e parou 7 da manhã para tomar café e ele chorava. Parou 11 meio-dia para almoçar e ele chorando. Chegou em Vitória da Conquista à noite chorando. Entrou no carro dele e foi para a fazenda chorando. Chegou lá no quarto onde ele armazenava as armas, pegou todas as armas, cavou um buraco debaixo de uma árvore e foi enterrando. E a esposa dele não era crente porque ele não deixava, chamou os 12 filhos e disse: vocês ficam calados, vão dormir, não dá nem bênção, pai, porque para o teu pai estar chorando desse jeito, ele fez uma miséria. E os meninos se recolheram. No outro dia ele chorou a madrugada inteira, continuou sentado debaixo da árvore. No outro dia ele olhou para ela e disse: tem culto hoje? Ela disse: tem. Isso, vou para a igreja. Ela disse: não, mas não precisa, porque ela sabia que quando ele chegava nas boates fechavam, quando ele chegava no clube fechava, se ele fosse na igreja fechava. Todo mundo tinha medo dele. Ele disse: eu vou para a igreja. Ela disse: mas não vai. Ele falou: se você não me levar para a igreja hoje, você vai ser o último assassinato que eu vou cometer. E ela foi para a igreja. E ele disse que quando sentou na igreja, os crentes começaram a sair. No final do culto só tinha ele, a esposa e o pastor pregando. E ele disse que o pastor suava e suava e suava.
E o pastor não fez o apelo e foi terminando o culto. Ele disse: "Ô, seu pastor, eu quero ser crente." E o pastor orou de lá e disse: "Jesus, recebe." Disse: "Não, senhor, eu quero que o senhor coloque a mão na minha cabeça." E ele disse que o pastor suava que molhava a camisa. E foi lá e colocou a mão sobre a cabeça dele. E ele foi batizado com o Espírito Santo. Seus últimos 50 anos de vida foram abrindo igrejas, fazendo cruzadas, investindo em missões, fazendo evangelismo, ganhando almas. Deixou filhos pastores, a igreja estabelecida, porque para Deus não há homem irrecuperável. Hoje é o dia que o Senhor fez para a sua vida, dia de salvação para a sua alma. E Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. A morte tem dia desconhecido, o juízo tem dia marcado, mas há como escapar dele, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí eu poderia compartilhar tantos outros testemunhos de salvação, de vida, tantos outros, mas eu gostaria que você olhasse para dentro de si mesmo, em particular aqueles que já experimentam desta graça, e diga para si mesmo: eu sou um testemunho de que Jesus salva. Quer saber? Aqui nessa multidão estão, ou ela é composta de pecadores redimidos. Aqui estão homens que viveram na jogatina. Aqui estão homens que viveram no alcoolismo. Aqui estão homens que viveram na prostituição, na miséria, homens e mulheres. Aqui estão homens e mulheres que eram idólatras. Aqui estão homens e mulheres que viviam sem compromisso, sem temor e sem respeito à vida, nem aos padrões, nem às regras. Homens que não tinham por que respeitar a ninguém. Mas o salmista diz: o Senhor me tirou de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha. Sabe o que é que Deus fez quando olhou para mim e para você, no pecado, na miséria, entregues a toda sorte de prática negra, duvidosa, incomum, pecaminosa, horripilante, repugnante? A sua mão se estendeu como pescadores, caçadores, como é que chama? De caranguejo. Deus não se preocupou em enfiar as mãos na lama para nos tirar de lá. Ele embrenhou seus dedos no lamaçal ao nosso encontro, ao seu encontro. Oh, entregues como caranguejo ao mangue do pecado e da miséria, o Senhor nos tirou de lá e nos lavou com o sangue de Jesus e nos colocou nas águas purificadoras do rio que procede do trono de Deus. Coloque a mão assim no peito, por favor. Pode cantar após essa oração. E diga assim: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Porque o Senhor me amou do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. Fico a imaginar o dia que o meu nome irá chamar pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem
quero lhe convidar. Não saia ainda, irmão, por favor. São 8h25. Nunca haverá. Cante, cante. Nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá. Para as fontes das águas da vida me levará. Meu querido, dá uma olhadinha do seu lado, na sua frente. Tem alguém aí que precisa nesta noite fazer uma aliança com Jesus ou renová-la. Convide essa pessoa agora a sair do seu lugar e vir aqui à frente e receber a oração, entregando a Jesus a sua vida, e vem com Ele, vem com ela, vem com Ele e vem com ela. Aqui chega um casal, o departamento de evangelismo já esteve com eles essa semana. Onde está a terceira pessoa? Irmão, irmã, converse com essa pessoa do seu lado aí, por favor. E se ele ou ela desejar vir, venha com ele. Venha com ela. Em nome de Jesus. O Cordeiro está no trono, apacentará. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua vida. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Onde está a terceira pessoa? Saia do seu lugar. Aliás, você está afastado da igreja. Afastada da igreja. Em nome de Jesus Cristo, volta agora para o seu lugar. Renova a sua aliança com Deus agora. Estou lhe aguardando. Estou lhe aguardando. O irmão, a irmã, olhe para a pessoa do seu lado, na sua frente, atrás. Se ele ou ela desejar vir, vem com ele, vem com ela. Aqui chega a terceira pessoa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E a quarta pessoa onde está? Vem. Eu não tenho que insistir, eu já disse tudo. Mais claro do que isso, só o Espírito Santo pode tornar. Aí vem a quarta preciosa vida. Em lágrimas, eles estão vindo em lágrimas. Glória a Deus. A quinta pessoa, onde está? A quinta pessoa. Jesus, eu te rogo agora. Toda resistência humana e espiritual seja rompida. Laços sejam quebrados. Algemas sejam dilaceradas. No teu nome, Senhor. E vidas se rendam ao teu amor agora. Vem, aqui vem a quinta pessoa. E a sexta.